Olá, amigos, de volta, professor Guto Aragão, tá? E nosso amigo Davidson, aqui operando aqui a questão dos sistemas, operando aqui a parte de gravação, de áudio, câmera, então tem que dar os créditos, né? Continuar falando sobre ecologia, a gente já viu nos vídeos anteriores os conceitos básicos, já viu aquela questão de cadeia alimentar, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de relações entre os seres vivos, que são assuntos que caem muito, essas relações caem muito nos vestibulares, caem muito nos concursos, e muitas das vezes confundem, né? O texto leva o bom aluno a ficar confuso, né? Então vamos entender o seguinte: primeiro, essas relações, elas são de dois tipos. Elas são relações entre organismos de mesma espécie e entre organismos de espécies diferentes, certo? Então, entre organismos de mesma espécie, relações intraespecíficas. Então, toda vez que dois ou mais organismos de mesma espécie entram em algum tipo de relação, acontece alguma coisa entre eles, a gente vai chamar isso de relações intraespecíficas. Muito bem. E quando essas relações são entre organismos de espécies diferentes, nós vamos chamá-las de interespecíficas. Inter, entre, intra, dentro da mesma espécie, entre espécies diferentes. Vamos lá. E cada uma dessas duas nós vamos subdividir em duas: as relações chamadas de harmônicas e as desarmônicas. Harmônicas e as desarmônicas. Quando uma relação é harmônica, quando ela é desarmônica? Eu acho que isso aí é fácil de entender. A relação harmônica é aquela em que nenhum dos dois tem um prejuízo. Ninguém tem prejuízo com aquela relação. Reparem vocês que ela pode até não dar lucro para um dos participantes. Lucro no sentido de benefício, tá? Pode até não ter benefício, mas ele não tem prejuízo. E as relações desarmônicas são aquelas em que alguém vai ter prejuízo, correto? No mínimo, um dos dois tem que ter prejuízo. Perfeito? Essas relações harmônicas, nós costumamos usar símbolos, né? Elas podem então ser do tipo mais ou do tipo mais zero. O que é uma relação mais? Os dois se beneficiaram. Os dois tiveram algum benefício ao se juntar para executar alguma tarefa ou fazer alguma coisa. E a mais zero, um teve benefício, o outro não. Mas ele não tem também prejuízo. Já as desarmônicas, nós costumamos usar a simbologia mais menos, onde um teve um benefício e o outro não teve. Vamos começar pelas intraespecíficas, né? Ou seja, dentro de organismos de mesma espécie. Sociedade e colônia. Eu acho que não é muito difícil entender o que é uma sociedade, né? Sociedade é um grupo de indivíduos de mesma espécie, onde você tem ali divisões de tarefas. Perfeito? Onde você vai ter divisões de tarefas. Então nós temos a sociedade humana, um exemplo razoável, né? A sociedade, por exemplo, de abelhas, é uma sociedade. Né? A abelha rainha, a abelha operária, elas vivem em conjunto, numa mesma colmeia e com divisão de tarefas. Sociedade de formigas, por exemplo, vivem dentro lá do formigueiro, a formiga soldado, a formiga operária, a formiga não sei quem. Então há uma divisão de tarefas. Então a sociedade é um grupo de indivíduos de mesma espécie que vivem em grupo com divisão de tarefas. E a colônia? A mesma coisa. Eu vou no mesmo conceito até o finalzinho, onde eu somente vou acrescentar uma frasezinha curta. Vamos lá. Então, colônia, grupo de organismos de mesma espécie, né? Onde há uma divisão de tarefas, eles vivem juntos, ou havendo uma divisão de tarefas. Ponto. Então,
mesma coisa da sociedade, professor. Sim, mas lá na colônia, os organismos têm união física. Eles são unidos fisicamente. Perfeito? Como assim unidos fisicamente? Vamos pegar o exemplo da caravela. O que é uma caravela? Uma caravela é um organismo... Não, a caravela é uma colônia. A caravela, né, aquela água-viva enorme, que queima horrores e tal, aquela caravela, ela na verdade, ela é um organismo formado por muitos organismos. Ela tem uma parte flutuadora e uma parte que são os tentáculos responsáveis pela captura de alimento. Só que, na verdade, isso aqui é um grupo de organismos de mesma espécie que vivem juntos e não podem ser separados. Eles não podem ser separados. Perfeito? O coral é um exemplo também. O coral, quando você pega um coral cérebro, por exemplo, dá uma procurada aí no Google e tal. Quando você pega um coral cérebro, por exemplo, ele é um agregado, ele é um conjunto de organismos que uma parte responde pela reprodução, uma parte responde pela captura de alimentos. Então, isso é uma colônia, perfeito? Então, a diferença entre sociedade e colônia está na ligação física entre os organismos na colônia. Na sociedade, não existe ligação física entre os humanos. Né? Ninguém agarrava ninguém, perfeito? O gregarismo é um conceito que não aparece muito nos livros de biologia, mas eu gosto muito de usar esse gregarismo. Na verdade, esse gregarismo, alguns autores muito bons fazem dele uma subdivisão da sociedade. O gregarismo é quando organismos se unem temporariamente para a execução de uma tarefa. Então, organismos se unem temporariamente para a execução de uma tarefa. São os castores que constroem um dique por dentro do rio. Eles obstruem o rio muitas das vezes, constroem aquele dique e depois cada um vai para o seu canto. São vermes poliquetos, por exemplo, que se reúnem, vão para um determinado local dentro da água do mar e ali eliminam todos os seus espermatozoides de uma vez, para que haja um potencial aumento na chance de reprodução dessa espécie. Né? Um poliqueto jogar os espermatozoides dele para fora pode não conseguir êxito na reprodução, mas quando centenas de poliquetos fazem isso, o nome disso é gregarismo. Né? Gregarismo. É o ser humano que junta os amigos no final de semana para bater uma laje na casa dele. Ele chamou os amigos de diferentes posições sociais, né, diferentes níveis nessa sociedade, e acabando ali de fazer aquela tarefa, cada um volta a ocupar o seu nível social. São os lobos que se reúnem, por serem pequenos, em uma matilha para caçar, mas quando eles terminam de caçar, inicia-se o processo de nível social. Quem vai comer primeiro é o lobo tal, quem vai comer depois são os lobos tais, quem vai comer por último são os lobos tais. Ou seja, volta à hierarquização social. Perfeito? Então o gregarismo é momentâneo. Nas desarmônicas, nós temos o canibalismo. Por exemplo, né? O canibalismo, indiscutivelmente, é uma relação mais-menos. Né? No canibalismo, o indivíduo ele come outro da mesma espécie por fome. Eu quero deixar claro a expressão comer por fome. Porque em inúmeras situações na natureza, organismos matam seus pares por diversas razões, mas não por fome. Algumas, inclusive, por competição. Algumas por competição, algumas para evitar a competição. Né? Uma cadela tem 11 filhotes. Se ela, por acaso, ela acredita na lógica, né? Na cabecinha dela, que não vai ter comida para todos, ela pode perfeitamente matar 5, 6. Ela está fazendo isso não para comer, não por fome. Ela está fazendo isso para inibir uma futura competição. Então,
Canibalismo é por fome. O start dessa relação é a fome. Então a gente tem inclusive que abolir aquela expressão índios canibais, né? Os índios não praticavam canibalismo do ponto de vista ecológico. Os índios praticavam antropofagismo cultural. Antropo, homem, fagismo, alimentar-se. Eles comiam os seus desafetos, comiam os seus rivais e inclusive comiam dentro de um ritual muito interessante. Braços e pernas apenas para ficar mais fortes. Então era um ritual. Eles não comiam por fome, até porque o índio caçava, o índio plantava, então não havia fome naquela situação. Então ali não é canibalismo. Canibalismo é uma relação interespecífica, desarmônica, e o start dessa relação é a fome. Competição intraespecífica. Organismos de uma mesma espécie estão competindo por um fator do ambiente. Pode ser água, pode ser espaço, pode ser comida, pode ser parceiro sexual. Então vamos lá. Pode ser comida, pode ser espaço, pode ser parceiro sexual. Então na competição intraespecífica nós temos a competição como um fator do ambiente, por algo que ele precisa. Espaço, alimento, parceiro sexual, e vai haver a competição. É o princípio de Gauss ou o princípio da exclusão competitiva, quando eles vão entrar em competição. Perfeito? E aí eu tenho as interespecíficas. Vamos lá, as relações entre seres de espécies diferentes. Mas isso é no nosso próximo vídeo. Já já a gente está de volta.